Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o João da Info, sou jornalista e todos os dias, ou quase todos os dias, sempre quando tem rodadas importantes, estamos abrindo a banca aqui para vocês, mostrando as movimentações de mercado, mostrando as apostas que eu acabo fazendo dentro das minhas condições, tá? E passando para vocês algum pouco das análises, das informações, da movimentação, do cenário, tips, tá? E como sempre, o bingo pedrada no final do vídeo. Mas não arrasta não, fica aí, calma, calma, calma. Vamos conferindo pouco a pouco, tá? Acelera se quiser minha voz, mas fica comigo. Manda beijinho, seja fofo e leve. Seja fofo e leve. Vocês todos são. Comentários sempre bem-vindos, sugestões, críticas, dúvidas, fiquem à vontade para estar comentando aí. Deixa o like no canal, ativa o sino, faça tudo isso que o YouTube ajuda na entrega, tá bom? Obrigado aí, gente, por todo esse prestígio. Nós seguimos aqui para a rodada de sábado, desmembrar o conteúdo. Sábado e domingo, pré-natal. Sábado e domingo, pré-natal, tá ok? Começamos com o sábado e, como sempre, começando o conteúdo como a Premier League, por ordem dos jogos, tá ok? O site já não mostra aqui que amanhã de manhã teremos o Aston Villa contra o Manchester City. Estou usando amanhã de manhã porque esses horários aqui são da Espanha, mas é no manhã do Brasil. Aston Villa e Manchester City. Vamos combinar a primeira coisa. Manchester City a gente não pega a favor. Vamos combinar a primeira coisinha aqui entre nós. Manchester City a gente não pega a favor. Vamos pegar a favor do Manchester City quando ele vier como zebra. Quando ele vier como zebra. Provavelmente nunca. Só que em 11 jogos ele venceu um, ou em 12 venceu um. Tá perdendo, tá levando gol em todos os jogos. Levou dos últimos desses 11, obviamente que levou gols em quase todos, e venceu o Nottingham Forest por 3-0, foi o ponto fora da curva. Ele vai encarar o Aston Villa, que é um bom time como mandante, tá? E é um time difícil de eu entender, eu sempre comento isso aqui no meu conteúdo para vocês, né? Ah, Aston Villa, eu gosto muito do under, de repente ele vai lá, jogo de ambas marcas, é um jogo over, tá? Nossa senhora, eu gosto muito desse over do Aston Villa, aí ele vai lá e under neles. A impressão que eu tenho é que quando ele se porta contra times maiores, melhores do que ele, o Unai Emery faz assim, ó, opa, recua a linha, meus amigos, passa o balão, dá a bola para eles e vamos no contra-ataque. E eu tenho um respeito gigantesco por esse senhor de terno e gravata chamado Unai Emery. Tá? Isto é um colosso de treinador. Ele é muito bom. Tá? Ele é um estudioso, ele tem uma gestão de elenco muito legal, ele é enérgico. Escola espanhola de treinadores, né? Você pode olhar aí pelo o que tem acontecido nos últimos anos. Essa escola espanhola está predominante no cenário europeu, tá? Então, Manchester City não fazemos a favor. Manchester City fazemos esse over 1,5 e como sugestão mais 3 do Aston Villa. Quem me conhece sabe que eu faço muito conteúdo do over 1,5 DC, às vezes o over 1,5 mais 2 do favorito. Nesse caso eu vou estar puxando para o over 1,5 mais 3 da zebra. Tá? Eu tenho aí placares ao meu favor, 2-0 para o Manchester City, qualquer vitória do Aston Villa, desde que por mais de um gol. Tá? Eu tenho os empates de 1-1, de 2-2. Eu tenho a derrota do Aston Villa por 3-1. Green nessa aposta. Tá? Então eu prefiro usar o over 1,5 desse jogo com o mais 3 do Aston Villa do que o DC do Manchester City. A atual fase do Manchester City não merece uma exposição de dupla chance. Talvez a fase under do Aston Villa esteja mais relacionada na minha cabeça com o Bayern de Munique também. A vitória deles por 1-0, que eles quase não chutam, conseguem vencer o jogo e só se defendem. Mas porque a média de gols dos jogos do Aston Villa na Premier League é altíssima. E o over 1,5 com 88% também é um colosso. Se você somar aqui os 94 do Manchester City e dividir por 2, vai dar um 91% de over 1,5. Entre os dois seria uma odd justa aí de 1,10 para um over 1,5. O mercado está apresentando 1,20, que também não está dentro de um grande valor, mas está sim dentro de uma aposta que se encaixa no meu perfil. Over 1,5 mais 3. E eu estou adicionando a isso o jogo do Brentford contra o Nottingham. Esse jogo eu acho muito legal para o over 2,5, para o ambas marcam. Tá? Eu vou usar junto com o cenário do Aston Villa, porque eu costumo trabalhar com essas duplinhas aqui. Eu prefiro minhas margens de segurança, tá? Mas o que está acontecendo? Basicamente, o Nottingham Forest posicionava-se under no primeiro trecho já da temporada. Há de uns tempos para cá, a defesa dele, principalmente, tem sido muito falha, né? O Nottingham Forest. Vou dar uma olhada aqui nos jogos do Nottingham Forest. Olha só, os últimos jogos do Nottingham Forest têm sido uma pegadinha mais over, né? Então a gente tem aqui, ó, over 2,5, over 2,5, over 2,5, over 2,5, over 2,5, over 2,5 e o over 1,5.
Tá? E o Brentford, eu já comentei com vocês já algumas vezes que isso aqui, ó, 3,88 gols de média em seus jogos, somando os feitos e sofridos, cara, uma média de quase 4 gols por jogo, isso aqui é assustador. Olho no Brentford e no Wolverhampton, quando tiver os jogos deles com um odd 1,20 acima de over 1,5 eu pego. Tá? Então entrou nesse padrãozinho do 1,24 aqui, que eu não preciso nem mesmo adicionar DC, mais um para um lado, mais dois para o outro. Nesse caso eu não preciso. Tá? Para um bingo pedrada, possivelmente se houve no e-mail entra aqui. Eu tenho uma margem de segurança boa dele. Tá ok? Ipswich e Newcastle. O time do Newcastle melhorou demais. Vistoso. Jogadas ensaiadas, jogadores rápidos, Tonali voltando a uma forma física excelente, que é um exímio jogador, dominador de meio campo. Tá? Ataques do Newcastle com o Isaac, muito bom jogador, muito bom esse time do Newcastle. E tá, ó, curva ascendente. Não ao ponto de eu vir pegar aqui esse menos meio, esse ML de 1,72 fora de casa, tá? Não ao ponto. Over 1,5 DC não acho ruim. Tá? Não acho uma aposta ruim, mas eu não estou levando esse jogo para os meus conteúdos. Mas dentro do meu conteúdo, eu preferi só usar o over 1,5. Tá? Não me expor muito no DC do Newcastle por uma odd baixa e não puxar um handicap positivo do Ipswich, que não tenho muita confiança. E eu somei o over 1,5 DC sempre do Arsenal, porque eu insisto, não veio contra o Everton, né? No 0-0. O Everton se fechou muito bem, mas eu vou insistir por conta da odd. Tá? Eu trabalhar num over 1,5 DC do Arsenal, que é uma coisa recorrente, uma odd 1,45 para um ML de 1,57, é muito boa aposta, ao meu ver. Tá? Porque eu tenho uma odd muito próxima do ML, eu tenho uma margem de resultados de uma segurança muito maior e eu tenho um DC do time favorito. Então, são muitos elementos que me deixam confortáveis de fazer essa exposição no Arsenal de 1,57. Além de um time que precisa vencer, porque o Arsenal ainda briga pelo título. Tá? Com o Liverpool, com o Chelsea, não pode se desgarrar e precisa vencer vindo de um tropeço fora de casa, ele precisa recuperar os pontos que ele perdeu. Tem algumas características desse jogo que eu acho que deixam ele um pouco mais empolgante. O Crystal Palace em casa é um time chato, né? É um time que venceu o Tottenham, perde pro Liverpool. Contra o City vem esse over 1,5 DC aí, o 2-2 deles em casa. Tem um bom ataque. Virando a página que eu já passo para vocês para a Bundesliga. Bundesliga é uma das competições que eu mais gosto de fazer as apostas, justamente por conta do elevado número de gols, né? Às vezes os MLs de favorito entram, principalmente quando são mandantes, os jogos são extremamente over. Bons cenários para vocês que gostam de live, para pegar aqueles races dos favoritos perdendo. Muitas coisas que são legais para fazer na Bundesliga. E essa rodada em particular, ela tem um padrão legal para mim de times que eu gosto de trabalhar a favor com casa contra times bastante inferiores. Então eu estou usando todos. Eu encontrei o Eintracht Frankfurt, que é um dos meus preferidos nessa temporada, não à toa, ele é um top 4 da Alemanha, com odd para fazer simples de over 1,5 DC, sem eu precisar me expor em outras apostas. Ok? Então achei isso bem legal. A Bundesliga eu também estava dando uma olhada aqui. Ó. E tem umas explicações também matemáticas do porquê que eu faço essa aposta. Primeiro porque eu não preciso duplar ela. Ela já tem odd para eu fazer ela simples. Segundo porque os dois times têm médias legais de gols em seus jogos. Os dois inclusive passam de 3. Estou pegando over 1,5. Os dois passam de 3. O Eintracht Frankfurt chega a quase 4 e o mais a 3,14. Tá? E o terceiro elemento é, o Eintracht Frankfurt não tem derrotas dentro de casa da Bundesliga. Eu estou a favor de um time que não perdeu dentro de casa, tá ok? Além de eu insistir, tem um belo time, tá apresentando um futebol bem vistoso, bem legal de se ver, o Eintracht Frankfurt, tá ok? A duplinha ficou por conta do cenário do over 1,5 DC do Stuttgart mais o Bayer Leverkusen, sem mistérios. Sem mistérios. Times bastante superiores, times muito over. Tá? Stuttgart over 1,5 DC contra o São Pauli e Bayer Leverkusen over 1,5 DC contra o Freiburg. Freiburg é um time que eu não gosto para nada. Eu acho que esse time é muito traiçoeiro. Nessa Copa da Alemanha ele já me traiu no jogo que eu estava a favor deles. Não gosto de quando eu vejo o jogo. Parece eles ganharam o último jogo do Werder Bremen de 3-2 ou 4-3, algo assim incrível, que eles estavam com o jogo ganho e de repente começaram a tomar gol de tudo que é lado. É um time bem estranho. E o Bayer Leverkusen tem algumas características que eu gosto. Tá? Vamos lá, sobre o Stuttgart, como eu falo, é um dos times mais over que tem na Alemanha. Tá? Stuttgart está aqui, 93% dos seus jogos bateu o over 1,5, tá? 80% 2,5.
que é um número que quase você não encontra na Europa, ok? E uma média que também chega a quase 4 gols em seus jogos. 80% é muita coisa. 80% a cada 10 vezes que ele joga, 8 jogos são over 2,5. Isso é muito alto. Tá? E eu estou usando o over 1,5 com DC contra um dos times que está aqui na zona baixo da tabela. Tá? Mas é um time bastante inferior. Tá, ok? E o Bayer Leverkusen, também gosto muito do Bayer Leverkusen, tá aqui, ó, segunda colocação, perseguindo o Bayern de Munique, 93% de over 1,5, time também muito legal de se apostar a favor, principalmente por conta do noticiário. O Bayer Leverkusen já tá voltando alguns elementos, Boniface vira dúvida, já é melhor sair de Schalke para dúvida. Gosto muito dele, né? Quem sabe mostra a bunda do Boniface. Gosto daquele bundão do Boniface, mas o Patrick Schick é um bom substituto. No demais, a espinha dorsal está mantida, tá? Eu preciso do Fritz no jogo, preciso dele em campo, tá? Preciso do Grimaldo, Andrich, embora o Xavi Alonso tenha colocado muitas vezes no banco, eu gosto desse jogador, tá? Frimpong, aqui essa zona defensiva já é muito mais para se fechar mesmo o time, para ter uma consistência mais defensiva, tá? Então é um time que está voltando bons elementos, está conseguindo performar melhor, está trazendo os resultados, está recuperando o padrão da temporada passada, vale a pena o over 1,5 descer no meu 1,30 aqui, ok? Você repara que esse 1,30 do over 1,5 DC aqui é quase igual ao ML, cara. E eu vou falar pra vocês, mano, é muito difícil esse jogo ser só 1-0. É muito difícil você redar o 1,38, sabe? Você grinzar o 1,38 redando esse 1,30. Muito difícil ser 1-0 só. Mais fácil sair muitos gols aqui e esse DC vir de 1,30. Beleza? Uma odd de quase ML. É isso, os outros jogos. O Holstein Kiel é um time que eu não gosto, mas esse fora de casa contra o Augsburg. Como indicação, eu acho que eu faria isso aqui, tá? Ambos marcam, porque acima de 1,61 eu pego. Tá ok? Ambos marcam, eu faria numa bet de meia unidade simples. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach é outro jogo que eu faria, o ambos marcam, mas acima de 1,61. 1,50 não. Tá ok? E o Werder Bremen contra o Union Berlin. Aqui eu já acho um jogo, não é à toa que tá 1,78, né? Aqui já é um jogo um pouco mais traiçoeiro, porque o Union Berlin eu ainda não consegui decifrá-lo nessa temporada também. Ele é um time under, a intenção minha que ele se tornou um time over, porque ele tem tomado gol cedo. Se bem que ele tomou virada do Stuttgart, eu ainda me dá mais uma semaninha, tá? Vai acabar até o ano, né? Até 2025, União Berlim. Vamos para a próxima liga. Bom, Baby Barça e Atlético de Madrid. Hans Flick e Simeone, aliás, isso aí já há algum tempo, viu? Então ali, ó, trocando elogios. Tá? Trocando elogios, jogo psicológico dos dois. Simeone, me encanta a sua personalidade. Tá? E o Simeone também já comentou algumas vezes sobre o quanto ele ama o trabalho do Hans Flick, para ele o melhor trabalho da Espanha. E dessa vez ele elogiou o Rafinha aqui, né? O Barcelona joga muito bem, e Rafinha é de lejos um dos melhores da linha, ok? Na declaração aqui do Simeone. O Atlético de Madrid para esse jogo mágico no Montjuic. Aqui eu tenho alguns problemas com relação ao Barcelona. O primeiro não tenho o Lamine Yamal. Tá? Então, o Flick está preparando uma revolução. O técnico se plantea jugar sin Dani Olmo ni Ferran Torres e com Gavi e Fermín, passando Rafinha à la derecha. Não gosto. Eu não posso subestimar o Hans Flick. Isso aí tá longe de mim eu fazer. Tá longe de mim eu fazer. Eu tenho a mínima condição de sentar num banco de reservas do Barcelona e dirigir um time. Um Baby Barça. Tá? Se eu faço isso, o Baby Barça, que perdeu para o Leganés de 1-0, perderia por 17-0. Tá? Agora, para mim, me espanta. O que ele está esperando com isso, não sei, porque o Xavi, às vezes que fez isso, se deu muito mal. Quem lembra muito bem do Barcelona do Xavi, principalmente quando tinha o Dembélé, era muito difícil de você encaixar, né? Você jogava o Dembélé para a esquerda, o Rafinha para a direita e o time ficava uma tragédia. Uma tragédia, cara, não sei, e ele insistia isso. Então, assim, eu tenho muito medo do que taticamente o Barcelona está aguardando para esse jogo contra o Atlético. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um padrão do Barcelona claríssimo, que é o over 1,5 DC. Que ele não bateu nem contra o Leganés agora no último jogo, perde de 1-0, e porque eu não estou com vontade de apostar em um time sem Lamine Yamal, em um time que vem de derrota para o Leganés, em um time que vai jogar o Rafinha para a direita, em um time sem o Dani Olmo, e em um time que vai encarar um outro que tem 11 vitórias seguidas. E
1 ml de favorito do Barcelona. Eu não estou afim. Depois de 4 meses de Baby Barça, é a primeira vez que João da Info vem no canal dele, na produção de conteúdo, e abre mão de apostar a favor do Barcelona. Me deu até dor de barriga. Então, eu acho que o mais indicado aqui para vocês seria o over 1,5 gols com o mais 3 do Atlético de Madrid. Numa odd 1,38 para vocês adicionarem o bilhete. Eu prefiro pegar o over 1,5 com mais 3 do Atlético do que o DC. Tá? Posso até perder de 2-0. Ganhar de 2-0 que isso é green. Barcelona pode ganhar de 3-1 que isso é green. Muitas margens de seguranças, e eu, neste momento, quero ter um time de 11 vitórias seguidas ao meu lado. Seguimos aqui, galera, o campeonato italiano, aos poucos. Quem conhece a minha produção de conteúdo, às vezes eu me meto, às vezes eu tiro o pé, depende muito da rodada, tá? Depende muito do que eu tenho acompanhado dos times. Eu gosto, eu sigo o campeonato italiano, eu gosto do padrão de alguns clubes, mas ele é bastante traiçoeiro. Eu tenho certeza que todos os apostadores sabem do que eu tô falando. Ele é muito difícil, ele é muito irregular. Só que essa temporada também tenho avisado a vocês que tá muito legal essa briga pela primeira colocação, a briga no topo. Inter de Milão é timaço e é sim o melhor time da Itália. Napoli tá muito resistente, bravo com o Antônio Conte. Atalanta tá apresentando um futebol de top 5 mundo, tá? E ainda tem Fiorentina e Lazio ali ameaçando, né? Incrivelmente com boas posições também. Vamos ver aqui, ó. Série A, Team Itália. Olha aqui, o Milan tá 0-0 durante a produção de conteúdo. Olha aqui, ó. Atalanta 37, Napoli 35, Inter de Milão 34 com um jogo a menos. Fiorentina e Lazio ainda com 31, tá? E a Fiorentina com um jogo a menos também, que teve esse jogo aqui, o problema de saúde, né? E aí, o campeonato está se desenvolvendo legal pela pontuação para o cenário do apostador, né? Então o Inter de Milão acabou de vir de 6-0 da Lazio. Isso foi loucura, né? Na verdade, isso é uma loucura do caralho. E a Lazio, que está aqui na minha frente, é um time muito legal de over 1,5. Então esse jogo da Lazio aqui, por exemplo, eu olhei para esse over 1,5 a 1,30 e falei, aê, que demais! Adoro esses over 1,5 de 1,30. Claro que eu vou, a Lazio, eu conheço esse time da Lazio. Eu sei que ele tem um padrãozaço over, 81% dos jogos over 2,5. Maior do que o Stuttgart, agora que eu estava falando. 81 também de over 1,5. Só que estou diante do pior over 1,5 da Série A, que é o do Lecce. Aí eu fiz assim, por isso que é importante os números, você entende? Por isso que é importante você falar assim, cara, tá 1,30, não sair pegando, emocionado, tentar entender o porquê e recuar se for o caso. Eu recuei. Sinceramente, para vocês, eu recuei. Acabei não fazendo a aposta do over 1,5 do jogo da Lazio, por esse aspecto estatístico. Roma e Parma é um jogo over. O Parma, quem tem acompanhado, também é um time que... Mas é dia 22, né? Vou deixar para domingo. Genoa e Napoli. O Napoli é um time muito under. O Napoli é um time muito legal de se pegar a favor. Ele tem um poder, o Antônio Conte, de... Cagado, né? Ele tem um poder de decisão. É bola no Lukaku, cara. Ele é muito apelativo, o jogo dele. É casinha fechada, tá? Acabou aquele Napoli que era outrora os super times e que a gente adorava apostar em escanteios do Napoli, por exemplo, né? Porque era muito agudo, aí trabalhava com boas inversões de jogo, chegava no mano a mano do Kvaratskhelia sozinho, acabou. Napoli atrás da linha da bola do Antônio Conte, tome contra-ataque, bola em profundidade no pivô do Lukaku. Bola em profundidade no pivô do Lukaku. E ele está correspondendo muito. Ele é excelente jogador. É que ele gosta de transferência, porque ele gosta das luvas. Vocês conhecem o dinheirinho que cai no bolso, né? Esse cara é maníaco por transferência. Ele vai embora. Amanhã ele vai jogar no Tibete, se for preciso. Que cara louco, velho. Não consegue fazer um ano em nenhum clube, cara. Me incomoda esse jogador, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Então o Napoli também é um time que, pô, olha isso, cara. 44% de over 2,5, 63% de over 1,5, 2 gols de média em seus jogos, tendo marcados e sofridos, que é a pior do campeonato italiano junto com o Monza. Só que quando o time consegue chegar com essa média aqui na vice-liderança, significa que ele se defende absurdamente bem, porque ele continua ganhando os jogos.
Tá? Ele está ganhando muito jogo sem levar gol. Ele continua ganhando jogos, ele não leva gol. Há 11 gols sofridos em 16 jogos. Tá? Tem, sim, a melhor defesa da Itália, que é ao lado da Fiorentina, que tem um jogo a menos. Beleza? Então o campeonato italiano era só para... Os caras devem estar pensando, essa velha é uma maluca. Ela destrincha um campeonato e não manda uma tip. Sim, aí tem que aguentar a execução do trabalho sem tip também. Aqui a gente faz isso. Portugal, Famalicão e Farense. Se vocês me virem proliferando palavras e tips de Famalicão e Farense, por favor, me internem. Mas com urgência, me internem. E se vocês fizerem movimentações nesse jogo, sejam coerentes com a loucura. Se auto-internem. Tá? Fala, fiz uma aposta aqui, peguei o ambos marcam no Famalicão e Farense. Vira pro lado e fala, mamãe, por favor, me interne. Assim, simples e claro. Moreirense Porto. Estou diante de um favoritismo do Porto de 1,52. Os portugueses sabem muito bem que esse Moreirense aí faz em casa. Você olha aqui, Moreirense, 18ª colocação, 19 gols a favor, 19 contra. Time de meio de tabela em Portugal, Porto fora de casa favorito, vai ganhar. Você faz assim, clac, 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 sai clicando. Você vai numa loja de doces e fica pegando balinha jujuba, assim, ó, apertando nesse ML do Porto aqui, meus amigos, esse Moreirense. Ele empata com o Benfica, ele ganha do Porto em casa na Taça de Portugal e ganha do Sporting agora recentemente em casa. Então ele já pegou os 3 grandes e não perdeu. E ganhou 2. Então assim, eu tô fora disso. Sobre a Holanda, tem um jogo aqui, ó, que o Feyenoord, o Ajax e o PSV todos atuam no domingo. Tá? Mas tem um jogo aqui que eu gosto do cenário over e gosto das odds. Gosto de se ambos marcam 1,62. Tá? Ele ainda não bingaço meu esse jogo no over 2,5 ambas, tá? Nessa odd. E eu vou começar o bingo pedrada com esse over 1,5 a 25. Ok? Vou comprar esse over 1,5 do Azel Kmari Twente a 1,25. Esses dois times somados, 32 e 20, 52, 30 e 20 e 47, 99 gols. Um cálculo, isso em 32 jogos, 99 gols em 32 jogos entre esses times do campeonato. E eu conheço, sim, o padrãozinho deles, sei que eles gostam muito de atacar, são muito assanhadinhos, são muito mamadinhos, são gostosinhos, por isso vai entrar no bingo o over 1,5. Quem acha esse conteúdo? As apostas é algo muito sério. Deixa eu falar isso aqui pra vocês, tá? Uma pausa sobre o bingo. Apostas é algo muito sério, tá? O dinheiro não aceita desaforo. Quando você põe o dinheiro, tem muita gente que, infelizmente, o Brasil é um país que não passou por um processo de educação profissional das apostas, ele não passou por esse processo. Tá? Isso é uma culpa nossa do produtor de conteúdo, tá? Porque a nossa monetização nos tornou implacável, nos tornou vendedores de sonhos, nos tornou esses ilusionistas e nos tornou com a ambição do green, mostrar o green, ter que ter o green. E isso foi muito ruim para a evolução do país no que diz respeito aos usuários. Então, toda essa luta de regularização tem a ver com a necessidade que as empresas têm de continuar no Brasil, porque o Brasil é um país lucrativo. O Brasil é um país que gera fortuna para eles em cassino e apostas. Então, educação. Então, quando eu faço aqui o meu conteúdo, eu trato as apostas da maneira como eu vejo esse mercado. Eu não coloco dinheiro por besteira, tá? Eu aposto baixo assim, digo para... Se você pensar em escala de viver de apostas, porque é super alto, um bingo de R$100 é quase 10% de salário mínimo, tá? 8%. Mas aí, eu tô querendo dizer com isso eu sou carregado de humor, porque eu me divirto. Eu gosto do over, do bingo, e eu gosto de passar e tal. Eu gosto da diversão, e eu encaro isso desse jeito para evitar que meu cabelo caia todo dia, que minha barriga cresça, que eu não consiga visitar os meus amigos, porque me estressa muito esse ambiente. Tá? Então me perdoem vocês que acham conteúdo excesso de maluquice, tá? Mas eu gosto um pouco de me divertir assim com vocês. Beleza? No bingo pedrada, o Brentford em Nottingham Forest over 1,5. Você não tenho dúvida que eu coloco, adoro esse time do Brentford para over 1,5. Newcastle e Tottenham. Talvez também seja um jogo legal. Deixa eu ver se tem o mais 2 do Newcastle. Se tiver o mais 2 do Newcastle, esse jogo aqui é legal para over 1,5 mais 2. Tá?
Ainda pode dar aquele rebuzinho de final de perder jogo e não perder a aposta para bingo pedrada. Porque dá uma odd 1,30 legal. Olha, vocês devem ter percebido aí no vídeo, teve um problema do áudio, porque eu tinha esquecido de gravar o Baby Bar, saiu, eu tive que colocar ele no meio do conteúdo, despluguei o microfone, deu problema no áudio, e aí o bingo tava quase saindo do conteúdo, cara. E eu tinha feito ele aqui, tá? Então tô só concluindo, porque o Baby Barça entrou, foi a hora que eu lembrei do jogo, mais 1,5, mais 4. Mais 4 delicinha, pode perder 4-1 esse jogo que bate. 3-0 Barça, isso bate também, tá? Bayer Leverkusen over 1,5 DC contra o Freiburg. Esse Bayern eu garanto, hein? Mais 1,5 Eintracht Frankfurt e mais, tá? Mais 1,5. Odd 4, 100 para 400 aqui. Odd 4, ó, tradicional odd do bingo pedrado. Eu quero bater bingo, eu quero bater bingo, eu quero bater bingo. Não quero head, eu quero bater bingo. Tá? É isso. Teve muito pedido de vocês para colocar o link dos bingo pedrada na descrição. Eu vou adicionar, mas olha, não costuma não, tá? Porque eu não quero que vocês venham aqui pegar link na descrição de bingo. Peguei link aí do bingo, tchau. Vê tudinho. Vê tudinho. Vamos dialogar, vamos conversar, beleza? Mas eu amo vocês. Beijos, fui, até domingo.